Capítulo 417 O poder das runas. Sob o olhar atento de todos, Alfie aproximou-se de uma das balistas explosivas, erguendo sua mão esquerda, toco-a, então levantou a outra. Logo a ponta do dedo indicador e do meio da mão direita começaram a brilhar fracamente num tom azul. Garoto Fernando, aproxime-se e observe, essa vai ser sua primeira lição. Weisnagauer disse, fazendo um sinal com a mão para que o jovem tenente viesse até ele. Apesar de ainda estar levemente desconfiado devido ao que aconteceu antes, Fernando sabia que não poderia demonstrar isso externamente, então rapidamente foi até ele, ficando ao lado do velho homem. Quando o mana na ponta dos dedos de Alfie Caimon brilhou, centenas de belos símbolos de coloração azul claro surgiram sob o ar vazio em torno da balista, como se fossem hologramas. Era uma cena linda e incrível que rapidamente chamou a atenção de todos próximos. Os soldados olharam para aquelas estranhas projeções com admiração e surpresa. Muitos estavam até nervosos, se não fosse pelo fato do tenente indicado pelo major para comandar a brigada estar ali, permitindo tudo, eles já teriam atacado os dois homens. Logo Alfie moveu a mão direita, tocando o ar vazio e os símbolos rapidamente se moveram em conformidade, como se estivesse tocando em algo semelhante a um touchscreen. Sua mão puxou um dos símbolos conectados, que em resposta moveu-se em sua direção e então ampliou à sua frente. Era um símbolo estranho, parecia uma letra, mas, ao mesmo tempo, era algo totalmente diferente. Em torno dele, havia várias linhas finas vividas que se ligavam a outros símbolos. Veja bem, Fernando, esta é uma runa. O doutor disse, enquanto coçava a barba bagunçada. As várias linhas conectadas à runa, que se encaminham, cruzam e conectam em direção às outras runas são chamadas de ligações de mana, dependendo do tipo, função e poder da runa, diferentes tipos de ligações de mana são necessárias para amarrá-la. O conjunto entre runas e ligações compõem uma matriz. O jovem tenente ouviu e observou tudo em silêncio, mesmo que estivesse ansioso devido a tudo que estava acontecendo ao redor e nas linhas de frente, por algum motivo, ao ouvir a explicação do velho homem, somado ao manusear gracioso e metódico de Alfie Caimon, sua mente e coração rapidamente se acalmaram. O homem de óculos habilmente tocou no símbolo, então com seus dedos, começou a reforçar suavemente as fracas linhas de sua composição, tornando-a muito mais brilhante e vibrante. Em suma, uma runa é basicamente uma inscrição de mana, de poder e de informação, ela possui determinadas qualidades e funções por si só. Por exemplo, a runa que Caimon está fortalecendo, em uma tradução literal, seria algo como estabilidade. Cada uma delas dispõe de uma função objetiva, mas dependendo da forma, momento e situação usada, sua função principal pode ser levemente alterada e até melhorada. Por exemplo, nesse caso em específico, a função da runa estabilidade é de manter a absorção do mana dos cristais num nível que não ultrapasse os limites da matriz como um todo, impedindo-a de se autodestruir por sobrecarga, mas esse é um uso simples, retrógrado e de baixo nível que a limita. A depender das ligações usadas, essa função pode ser ampliada e contornada para manter o controle de mana, nível de pureza ou até mesmo qual quantidade específica cada ponto da matriz deve receber de energia. Tudo isso pode ser incorporado no conceito de estabilidade a ponto. Ouvindo isso, Fernando ficou inicialmente confuso com tanta informação, mas conforme pensava sobre as palavras, sentiu que havia algum sentido nisso, mesmo que não entendesse o contexto geral. Não se preocupe tanto em compreender tudo, só estou te iniciando no mundo das runas com alguns conceitos filosóficos, no futuro você entenderá melhor quando estudar a parte técnica e prática da coisa. Weisnagauer disse, de forma relaxada. Logo Alfie continuou a mexer e tocar na runa de estabilidade, ele também começou a construir novas linhas, conectando-as em outras partes da matriz. O que ele está fazendo, senhor? Fernando perguntou, com alguma ansiedade. Quanto mais tempo passasse, em maior perigo a 6ª e 7ª Brigada estariam. Uma única balista estava demorando tanto e ainda havia outras 4. O velho homem percebeu a ansiosidade do jovem. Não se agite tanto, Alfie está criando novas ligações de mana, quando ele terminar com essa matriz será muito mais fácil copiar as funcionalidades dela para as demais. Fernando ficou impressionado ao ouvir isso. Isso não é tipo copiar e colar? Pensou, consternado. Bus. Enquanto Alfie Caimon movia seus dedos em torno das ligações, seus olhos moviam-se em alta velocidade, de um lado ao outro, observando cada detalhe minúsculo. Logo toda a matriz começou a se expandir e arcos elétricos se espalharam em torno da balista. Então, de repente, algo aconteceu. Bom! Uma enorme quantidade de mana disparou para todas as direções.
Fernando rapidamente ergueu ambos os braços para se proteger, enquanto Tom recuou para o lado. Entretanto, ao contrário do que esperavam, o mana passou por ele suavemente, como se fosse uma brisa de ar. Está pronto. Alfie disse, com calma e confiança. Muito bem Caimon, você está bem melhor agora. A conversão e incrementos estão excelentes e o toque que você deu de contenção de ricochete também é ótimo. Vedesnagauer elogiou. Obrigado doutor, sabia que perceberia. Com esses materiais de terceira categoria não acho que ela aguentaria esse tipo de modificação por si só. O sujeito disse, de forma orgulhosa, ao ser elogiado pelo velho homem. Fernando estava confuso sobre tudo, então franziu a testa, quando os capitães combatentes no céu inundaram sua comunicação, assim como membros do seu batalhão, questionando sobre o que havia sido o clarão de energia. Muitos até acharam que as balistas estavam sob ataque. Até mesmo o capitão combatente, que havia assumido o comando do quartel provisório na ausência de Dmitri, que até então estava omisso em suas funções, enviou um pedido de comunicação. Merda, eu não tenho tempo para isso. Fernando pensou, irritado. Tudo está sob controle, mantenham suas posições até segunda ordem. O jovem tenente ordenou na comunicação da 9ª Brigada, que incluía os capitães combatentes protegendo o espaço aéreo. Quanto ao capitão combatente no comando do quartel, ele simplesmente o ignorou. Até o momento o sujeito havia sido tão útil quanto uma tábua de madeira, ele sentiu que não havia sentido em dar qualquer explicação a alguém tão incompetente. Enquanto o jovem tenente resolvia as repercussões da explosão de Mana e Alfie passou a mexer nas próximas balistas, a situação da batalha no céu mudou. Bang! Svi! Boom! Dmitri estava completamente ensanguentado, enquanto Delmon havia perdido seu braço direito dominante num ataque, que o decepou, fazendo com que ele fosse obrigado a usar sua cimitarra com o esquerdo. O major combatente de magia de gelo estava entre a vida e a morte, enquanto segurava um enorme corte em sua barriga, congelando seu próprio abdômen para impedir que seus órgãos caíssem e para estancar as hemorragias internas. Ele arfava com dificuldade e seu rosto estava tão pálido que poderia cair morto a qualquer momento. Em relação a eles, Jack Vigari e o major combatente especializado em magias de fogo pareciam muito melhores, mesmo que estivessem cansados e quase sem mana, não tinham nenhum ferimento significativo. Mesmo que a situação de Dmitri e os majores fosse péssima, o Lorde recém-ascendido Uruka não estava muito melhor. Todo seu corpo estava cheio de cortes e ferimentos, sua túnica negra estava quase totalmente destruída, exibindo suas costas e peitos sangrentos, que misturavam-se à sua pele vermelha, e por fim, um de seus olhos havia sido praticamente cegado, mal conseguindo mantê-lo aberto, devido a um corte que ia de sua sobrancelha até a bochecha. Apesar de acuado e desesperado, o xamã não demonstrava covardia, rosnando furiosamente, enquanto erguia seu cajado, pronto para atacar ou se defender. Dmitri tinha uma expressão complicada em seu rosto. Ele estava verdadeiramente impressionado e até mesmo assustado. Mesmo que a criatura não fosse tão forte, ela tinha um incrível senso de batalha e suas magias estranhas eram usadas das mais variadas formas. Apenas morra de uma vez, coisa maldita! O general urrou, apontando sua alabarda, banhado em raios em direção a ele. Mesmo feridos e exaustos, os majores se aproximaram para outra investida. Entretanto, depois que Delmon teve seu braço decepado e o major combatente de magia de gelo havia sido quase mortalmente ferido em um contra-ataque surpresa, todos estavam hesitantes em serem os primeiros a atacar. O xamã usou seu melhor olho para observar tudo à sua volta, olhando de um lado a outro freneticamente, enquanto seu cajado brilhava em um tom esverdeado. Ao contrário de antes, que bolhas de mana verde flutuavam ao seu redor, agora existiam discos de lâminas que giravam sem parar. Enquanto as bolhas eram melhores medidas defensivas, os discos eram muito melhores para atacar, contudo, claramente consumiam mais mana e eram mais difíceis de controlar. Vocês vão pagar, vou devorar o coração de cada um de vocês, cães humanos. O xamã ameaçou, enquanto uma baba espumenta vazava de sua boca. A situação estava num impasse, ninguém se atrevia a ser o primeiro a atacar e Urukan também não tinha intenção de se mover, como se estivesse ganhando tempo. Porém, tudo mudou quando, a partir do norte, na direção das balistas explosivas, uma estranha explosão de mana ocorreu, seguida por uma leve brisa suave. Oh, o quê? Dmitri e os outros exclamaram, ao sentirem isso. Atualmente, as balistas eram sua melhor defesa contra as hordas. Se algo acontecesse, mesmo que eles vencessem o Lorde, seriam completamente subjugados pelos números. Alguma coisa aconteceu?
A nona brigada está sob ataque? O general se perguntou, ansiosamente. No entanto, a maior mudança e susto não foi por parte dos majores, mas do Lord Uruk, que tinha um rosto ansioso ao sentir as flutuações de mana. Não, eu não permito. O xamã urrou, quando, de repente, disparou na direção da nona brigada. Isso surpreendeu todos ao redor, mas Dmitri reagiu rapidamente. Impeçam-no! Ele gritou, usando sua magia de eletricidade para acelerar sua velocidade e perseguir a criatura. Porém, o orc parecia estar preparado para isso, quando seu olho direito, que ainda enxergava perfeitamente, brilhou intensamente em verde, então usando seu cajado banhado no estranho mana, acertou seu próprio braço, decepando-o. A criatura então deixou-o cair para trás, enquanto fugia desesperadamente. Dmitri ficou confuso quando viu isso, mas não parou de avançar, perseguindo-o. Apesar disso, sua expressão mudou, quando diante de seus olhos, o abraço arrancado começou a se contorcer bizarramente no ar e a se expandir. Tudo foi tão rápido e estranho, que mesmo sentindo necessidade de perseguir o orc, ele acabou parando, apenas a tempo de ver o abraço e se tornar um novo orc vermelho. Que maldita coisa é essa? Na nona brigada, Fernando estava observando Alfie Kaiman ir para a segunda balista. Depois da primeira, todo o processo parecia estar indo muito mais rápido. Ele não tinha muita certeza do que o homem tinha feito de fato, mas não tinha escolha senão confiar nele. Vamos, mais rápido, já atrasamos muito. O assistente acelerou os soldados que estavam carregando a balista pronta, bem como as que estavam ociosas. O jovem tenente observou tudo em silêncio, ele estava ansioso e com algum receio do que aconteceria a seguir. Porém, enquanto pensava sobre o que fazer, Alfie Kaiman parou o que estava fazendo, quando olhou para o sul. Parece que ele percebeu. O homem de óculos disse, franzindo a testa. É claro que ele perceberia, é um Urukan, afinal. Nenhum usuário de magia escura ficaria feliz ao sentir uma matriz sendo reforçada perto dele. Vesnagauer respondeu, calmamente. Felizmente é um bem jovem e inexperiente, se ele fosse mais velho e vivido não estaria vindo até nós, mas correndo na direção oposta. Kaiman, só dessa vez, ajude meu novo discípulo. Doutor, você, e Alfie respondeu, com uma expressão levemente escura. Mas vendo que o velho homem parecia estar certo dessa decisão, não teve outra escolha senão aceitar. Suspira. Tudo bem, se é o que o doutor quer. Fernando e todos os outros ao redor ficaram confusos com as palavras do homem, mas logo uma sensação pesada caiu sobre todo o lugar, fazendo-os olhar na direção do céu, apenas para ver um pequeno ponto aproximando-se em alta velocidade. Era o Lord Uruka. O jovem tenente sentiu seu coração apertar com força, a sensação pesada e maliciosa fez seu corpo inteiro tremer e suor frio escorrer de suas costas. Ele havia passado por muita coisa desde que chegou em Avalon, mas ele só sentiu algo parecido uma única vez em sua vida. Isso foi quando ele encontrou o campeão dos Elfos Negros, Valeris, durante sua missão na Vila Lunar. Os capitães combatentes no céu também sentiram a coisa se aproximando, muitos deles ficaram paralisados de medo, enquanto outros poucos se prepararam para lutar. Sem muita preocupação, Alfie aproximou-se da primeira balista que ele havia configurado. Com sua licença, senhores. O homem disse, de forma educada, para os 3 operadores em volta, assim como para os soldados que, até então, estavam abastecendo a. Isso, não está totalmente carregado ainda. Um operador disse, tremendo. É o bastante para isso. Alfie respondeu, com confiança, pisando na pequena escada e tomando o controle da arma de guerra para si. Logo, em poucos segundos, a balista moveu-se para o alto, e o mana começou a se acumular em volta. Se como ele ativou tão rápido. E quanto às coordenadas? Um dos operadores gritou, completamente chocado. Ele havia treinado por muito tempo até ser capaz de dominar a arma de guerra, mas mesmo assim ainda demandava muito esforço e concentração. Entretanto, o estranho homem de óculos havia ativado com tanta facilidade quanto respirar. Além disso, ele sequer havia calculado qualquer coordenada. Na verdade, o homem, bem como todos os outros operadores estavam sem palavras, sequer era possível acertar um alvo tão pequeno? Tenente Fernando, eu não gosto de como você faz as coisas. A forma como você induz o doutor a fazer o que não quer me desagrada. Mas como é um pedido dele pelo fato de você ser o primeiro discípulo que ele aceita oficialmente em muito tempo, me compele a te ajudar dessa vez. Mas é melhor saber seu lugar.
O homem disse em voz alta, sem olhar diretamente para o rapaz. Vesnagauer, apesar de ouvir tudo, fingiu não fazê-lo. Enquanto o próprio Fernando não tinha nada a dizer. Então, hora do test drive. Tente sentir o poder das runas. Alfie Kaiman falou, com confiança. Vou destruir tudo e a todos, não vou cair em desonra, não posso falhar com o imperador. O Lord Uruk, que havia arrancado um de seus braços, tinha uma expressão violenta, obcecada e furiosa, enquanto segurava o cajado com firmeza. Ele estava determinado a destruir as armas de guerra dos humanos, a qualquer custo. Para isso havia sacrificado até mesmo parte de seu mana caído. Porém, a expressão do xamã mudou, quando bem diante de seus olhos, um enorme e veloz raio de energia surgiu. Foi tão rápido e repentino, que ele não teve tempo de sequer pensar em algo. Não posso falhar, Nan. Buon.